barrado, isso aqui me dá meio zero. Então, isso aqui são as representações fermiônicas fundamentais do grupo de Lorentz. Quando eu combino, por exemplo, left barrado com left, eu vou estar combinando, na verdade, left barrado é 0,5. Então, na verdade, eu estou fazendo isso aqui do ponto de vista da teoria das representações do grupo de Lorentz. 0,5 vezes meio zero. Agora, isso aqui, quando a gente faz esse produto tensorial de representações, isso aqui é meio. Isso aqui todo mundo sabe, é a representação vetorial do grupo de Lorentz, é o AMI. É alguma coisa que é a representação vetorial, vamos chamar de AMI. Então, o termo cinético é isso, o termo cinético é left barrado, gama mi, dmi, left. Isso aqui que eu estou fazendo, eu estou introduzindo o vetor. Ou a interação de Gauge, left barrado, gama mi, left, ami. Então, isso aqui não é conversa, isso aqui me dá, isso aqui me dá um escalar de Lorentz, isso aqui me dá um escalar de Lorentz, total. Então, left com left, ele tem que estar ou no termo cinético, ou no termo de interação, no termo de interação de Gauge, a interação de Gauge. Agora, se eu for colocar, por exemplo, como a gente estava falando assim, deixa eu pagar aqui, left on right, left on barrado right, então se a gente pegar isso aqui, do ponto de vista do grupo de Lorentz, isso aqui é 0,5, e isso aqui, por si só, é 0,5 também. Então, 0,5 composto com 0,5, 0 com 0 dá sempre 0. Meio com meio pode dar 0, ou pode também. Então, essas são as duas representações, esses dois objetos aqui, eles podem se combinar num escalar ou num tensor de rank 2. Esse objeto aqui tem dimensão T. Na verdade, isso aqui é a parte autodual. Isso aqui é um tensor de rank 2, H-I, cujo dual é igual a menos I. Então, é autodual nesse sentido. Esse tensor aqui, ele tem 6 componentes. Um tensor de rank 2 no espaço Minkowski, como ele é assimétrico, ele tem 6 componentes independentes. Mas quando eu imponho essa relação, ele cai de 6 para 3. Que é isso aqui. Então, isso aqui tem 3 componentes independentes. É um tensor antissimétrico de rank 2 autodual. Autodual no sentido desse I aqui. Então, então essa representação ela pode ter uma componente tensorial com 3 componentes independentes, ou ela pode ter uma componente escalar. Então, se eu estou pegando a parte escalar, então se isso aqui é um escalar, isso aqui só pode se combinar com um escalar para dar invariante de Lorentz. Mas se isso aqui pega a componente tensorial, isso significa que isso aqui é o comutador de duas matrizes gama, quer dizer, a matriz sigma mini, que no fundo é a matriz de spin. Então eu tenho que colocar aqui um campo tensorial para poder formar um invariante de Lorentz. Então a combinação left-right, ela pode ir pelo escalar ou pelo tensor. Então eu poderia pensar, então eu posso introduzir a interação com o escalar, a interação com o escalar vai me dar a massa, ou eu posso introduzir a interação com um tensor. E a interação com um tensor também pode me dar uma massa. Só que se eu introduzir a interação com um tensor e esse tensor ele condensar, ou seja, ele virar constante, se esse tensor vira constante, deixa de ser campo variável, vira constante, isso aqui você quebra a simetria de Lorentz. O que você não quer fazer. Aqui não. Então, quando você vai escolher colocar um campo extra que vai estar por trás do mecanismo de massa dos leptons carregados, você escolhe o escalar por essa razão. O argumento que está por trás é a simetria de Lorentz. Né? Alguém pode dizer, mas Humberto não estuda o tempo todo teorias com violação da simetria de Lorentz, não estudamos, isso aí não no campo da física, seria a Lorentz Violating Gauge Theories, né? Lorentz Violation. O que é isso, né? Mas nós não queremos que a simetria de Lorentz seja violada aqui embaixo na escala eletrofrágil. Quando se fala de uma quebra da simetria de Lorentz, pode ser uma física muito mais fundamental. A quebra da simetria de Lorentz, na verdade, ela deve ocorrer a energias muito altas e ela é comunicada ao nosso mundo e ela chega muito enfraquecida aqui. Por isso que a gente vê a simetria relativista. Senão, a Einstein nunca teria dito que o C é um invariante, senão você não existia nem ICRA, né? Se não existisse, não existiria nem relatividade, né? Então,
na verdade, a simetria de Lorentz, no nosso mundo a gente vê ela. Mas hoje, como nós temos instrumentos de detecção muito precisos, a gente já começa a ter a chance de poder ver desvios muito pequenos da simetria de Lorentz. Mas esses desvios muito pequenos não são explicados por uma física daqui. É por uma física que acontece numa escala muito mais alta, mas que chega até nós bastante suprimida. Então, não é, vamos dizer assim, se vocês olharem, por que eu estou aqui fazendo tanto discurso, né, de não quebrar a simetria de Lorentz e tanta gente hoje está quebrando, né? O Manuel mostrou que no Brasil tem um monte de gente quebrando a simetria de Lorentz. Por quê? Porque eu não quero que a simetria de Lorentz seja quebrada na interação fraca. Eu não quero que a escala de quebra de Lorentz seja interação fraca. Os relativistas sabem que a simetria de Lorentz está ligada ao fenômeno gravitacional. O fenômeno gravitacional é a energia de Planck. Então a simetria de Lorentz deve ser quebrada muito próximo da escala de Planck. E aí ela chega até nós, mas ela já chega muito enfraquecida. Nessa passagem, né, de praticamente 15 ordens de grandeza, ela já chega aqui muito amortecida pela própria massa de Planck. Então hoje a gente fala de pequeníssimas, né, tiny, né, notação lá dos papers, tiny violation of Lorentz symmetry. Quer dizer, na nossa conjuntura atual do universo, a gente vê uma simetria de Lorentz praticamente exata, com desvios pequeníssimos, que podem ser medidos em que tipos de detetores. Que física eu posso usar para poder medir esses esperados violações da simetria de Lorentz. Mas a simetria não está ocorrendo aqui na interação fraca, a simetria está ocorrendo lá em cima, num setor dominado talvez pela gravitação, pelas supercordas. Tem uma física muito mais fundamental que quebra a Lorentz lá em cima. E para nós chega apenas o polo que quebra. Aí a gente vê uma diferença pequenininha. Estão entendendo a perversão das ideias, né? Porque aqui não, aqui eu não quero quebrar essa simetria, então eu não posso colocar esse tensor. Então vai ver por quê? Porque depois eu não vou poder colocar esse tensor, só adiantando. Então a gente já está com um discurso preparado de que tem que aparecer um campo escalar para cumprir, né? Vamos dizer, essa é o Moisés que estava sendo esperado, o libertador lá. Olha, eu gosto tanto das imagens egípcias do Akhenaton, né? Então, os escravos de massa nula estavam esperando a chegada do libertador. Quem é esse libertador? Quem é esse libertador? É o Gordon Higgs. Ele chega e libera geral. Quem tem massa ganha massa, aí, pô, todo mundo, né? Todo mundo se libertou da escravidão, dos multiplays, aportadinho. Entendeu o meu perigo, não é? Então eu preciso de um campo extra que está esperado. Então, você sabia que tinha esse Messias, né? Só apareceu agora. Então, aliás, os hebreus eu estou esperando. Nem para eles chegou ainda, né? Para os católicos já chegou faz 2000 anos, né? Mas para os hebreus nem chegou ainda. Então, a chegada do bóson messiânico pode ser dele bem longa. Bom, e também tem que saber se não é um falso profeta. Ah, é. Tem esse risco, né? Ser um falso profeta. Oi? Os árabes não têm um imã que chega ainda? O imã? Não, mas para os árabes o profeta já chegou. Mas tem uma coisa do imã aí, mas acho que pode ser que seja uma coisa lá dos xiitas, então. Mas assim, normalmente, Moisés já chegou e Maomé adotou todo mundo, Jesus Cristo, Abraão, Moisés, todo mundo está lá no Corão, né? Santificado como todo mundo é santificado, Jesus Cristo, você não tem nenhuma Nossa Senhora, São José, se você lê no Corão, esse pessoal todo é personagem importante. É Abraão, Moisés, Jesus Cristo, Buda, né? Os islâmicos não negam a presença desse profeta. Não, está escrito um profeta oriental, mas não nega não. Fala profeta. Fala profeta. Então, mas o nosso aqui está demorando a chegar. Pode ser que tenha chegado no ano passado, dia 4 de julho de 2012, essa data enigmática também, né? Por que não botaram no 7 de setembro? Sacanagem, né? Porque tinha que ser independência americana, né? Bem, então agora se a gente fizer um paper legal e aparecer a nossa partícula, de repente o CERN faz o lançamento no dia 7 de setembro, né? No direito a Lula, cortando a faixinha. Esse é o Lula. Tem o dinheiro e o dinheiro cortando o dedo. Que adora. O que eu estou dizendo, colocar um tema naquele último, R, sigma R. H feminino pode. Vezes R feminino. Pode falar. Vezes o F feminino. O F feminino de Lorentz. O F feminino e o F feminino. Mas o F feminino é um field strength, tem DMI aqui dentro? O DMI. Tá, tudo bem. Eu poderia colocar esse termo. Pode.
Só que tem um problema, esse termo não é renormalizável. Se você não quiser assim, estar ligado nisso, simetria de Lorentz nada impede. Nada impede. Nem a simetria de Gauge. Tá? Vamos dar um intervalinho aí, né? 15 para as 6, que aí agora hoje eu tenho que terminar a aula mais cedo. Então aí a gente faz um intervalinho de 15 para as 6 até 6 e 5, 20 minutos de descanso, aí eu vou até 7 e 15. Aí a gente termina hoje, tá bom?